Boa noite, irmãos. Os convido para que abram a palavra de Deus no livro do Gênesis. Gênesis, e nós vamos hoje para o capítulo 16. Você vai abrir e não vai fechar, só quando terminar o culto. Quando terminar a mensagem, você pode fechar, tá bom? A sua Bíblia. Vamos acompanhar aí o que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos ler aí, todos acharam aí? Gênesis, capítulo 16. Obrigado. Então diz assim a palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei para eu neste lugar, para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, atendendo a tua convocação para este culto solene. E nós te somos gratos e te adoramos mediante o sacrifício de Cristo Jesus e a sua mediação entre nós e o Senhor.
Pai querido, sabemos que a nossa estadia aqui é fruto da tua soberana vontade e do teu amor que quis nos salvar. E nós te louvamos porque o Senhor deixou a tua palavra escrita, não só deixou-a escrita, mas também o Senhor nos capacita a entendê-la, e não só isso, mas também a aplicá-la no nosso viver. E por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento para que possamos compreender a palavra do Senhor, para que desta maneira possamos aplicá-la no nosso viver diário. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Certa vez eu ouvi uma ilustração, não sei se eu já contei aqui, se eu contei, me desculpe, mas eu vou contar de novo. Um alpinista ateu não, incrédulo, né? Não era ateu, acreditava em Deus, mas ele falhou em certo momento. Ele ia escalando um monte muito alto e a noite o acometeu e ele não chegou no local que ele deveria chegar, mas ele continuou subindo, tentando chegar. E na escuridão da noite, ele ia subindo, fincando aqueles grampos, né, a corda passando por entre os grampos, e ele ia subindo, e em certo momento ele escorregou. Escorregou e ele desceu em queda livre, escuro, e ele então orou a Deus e disse: Senhor, eu sei que o Senhor existe, salva a minha vida. Enquanto ele estava orando, ele sentiu um solavanco na corda e ele percebeu que parou de cair. E ele então escuta uma voz, e aquela voz pergunta para ele: você crê que eu existo mesmo? Ele diz: creio, Senhor. E o Senhor então disse para ele: pega esse canivete que você está aí na sua cinta e corta a corda. Resumindo a história, no outro dia estava lá o corpo de bombeiro para retirar um homem que morreu de frio a menos de 2 metros do chão. O que aconteceu com essa pessoa? É uma história, mas isso acontece na nossa vida. Isso aconteceu na vida do casal Sara e Abrão. Ou seja, nós acreditamos em Deus, cremos em Deus, até certas dificuldades aparecerem na nossa vida. E aí parece que a nossa fé vai embora. O que aconteceu com o alpinista dessa história? A sua fé falhou e o que aconteceu? Ele morreu. Morreu grudado em uma corda que ele achou que poderia salvar a sua vida. Olhando para essa história aqui, nós podemos dizer que isso aconteceu na vida de Abrão e Sara, o casal da fé. Quando nós olhamos o contexto, Deus havia chamado Abrão, e Deus, lá no capítulo 12, já depois que chamou ele, no verso 7, Deus prometeu uma descendência numerosa para Abraão. Ele disse: a tua descendência eu darei essa terra. E tinha que ser numerosa para conquistar aquela terra. Deus havia prometido. Quando nós olhamos também no verso 15 do capítulo 13, verso 15 e 16, Deus está dizendo a Abrão: porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Verso 16: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. No capítulo 15, que nós já vimos há poucos domingos passados, versos 4 e 5 diz: a isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro,
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então veja que Deus, ele prometeu, quando ele tirou Abraão da terra de Ur dos caldeus para ir para a terra prometida, e prometeu a ele uma descendência, a tua descendência, Abraão, vai tomar posse dessa terra aqui. A palavra de Deus diz que Abraão creu, e a sua fé lhe foi imputada para a justiça. Abraão cria em Deus. Mas quando nós chegamos aqui, Abraão e Sara vacilaram na fé. Eles vacilaram. Então nós vamos falar de um assunto que se chama o vacilo da fé. Esse é o nosso assunto. E o nosso tema é: o que acontece quando há o vacilo da fé? O que acontece com aquele que vacila na fé? E é isso que Moisés vai mostrar aqui nessa narrativa. O que aconteceu quando Abrão e Sara vacilaram na fé. Então esse é o tema. O que acontece quando vacilamos na nossa fé? Então vamos lá, vamos ver isso aí? Primeira coisa que nós devemos olhar para o texto, né, se há alguma maneira da gente defender Abrão e Sara. Né? Vamos tentar defendê-lo aqui. Eu sei que não dá para defender, mas vamos tentar aqui. No último versículo, lá no verso 16, no capítulo 16 de Gênesis, no verso 16, aliás, né, está dizendo que Abraão era de 86 anos. Sara era mais nova que Abraão, 10 anos. 10 anos. Então isso quer dizer que Sara já tinha quantos anos? Aqui é quando Ismael nasceu, então é 11 meses antes, né? Aqui, então, quando ele falhou aqui, juntamente com Sara, foram 11 meses antes, né? Aqui Ismael já tinha nascido. Então, eles tinham aí 70, Abraão era de 86, ele tinha 85, e Sara, 75. A pergunta é: Sara, com essa idade, poderia gerar um filho? Sem chance. Sem chance. Se ela não gerou tempo de nova, vai gerar tempo de velha agora, depois que cessou o costume das mulheres, não ovulava mais, como é que vai ter filho? Então é sem chance. Chance zero para Sara. Agora você imagina a situação, e Deus prometendo que vai dar um filho. A segunda coisa que nós devemos entender aqui, no primeiro versículo, diz assim: ora, Sarai, e o que é que diz aí? Mulher de Abraão. Isso diz muita coisa para nós. Isso quer dizer o seguinte, que se Abraão fosse gerar uma família, e como de fato gerou, tinha que ser com a sua esposa, a sua mulher. A sua mulher. Então ele deveria crer nisso, porque se fosse com outra mulher, Deus já havia dito para ele: você toma uma outra mulher, porque Sara não vai dar filho e eu vou te dar uma descendência. Não, mas Moisés faz questão de ressaltar aqui: Abraão tinha que gerar um filho com Sara. Essa era a promessa de Deus. E agora vamos para o nosso primeiro ponto. O que acontece quando a fé vacila? Primeira coisa, versos 1 até a primeira parte do verso 4, é que Abraão e Sara tiraram das mãos de Deus a resolução desse caso, a edificação da sua família. Eles tiraram das mãos de Deus e assumiram o controle da situação. Foi exatamente isso que aconteceu. Por falta de confiar em Deus, por falta de fé em Deus.
E como é que eles fizeram isso? Primeiro, por causa da razão, né? O primeiro versículo aí está dizendo que Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E aí ela tinha uma serva, por nome Agar. Lembra que Abraão foi para o Egito. Então, lembrado que a gente já pregou sobre isso? Ele foi para o Egito. Ele não havia perguntado a Deus se ele poderia ir para o Egito, sendo que Deus havia dito que ele tinha que ficar naquela terra ali. Então ele, por sua conta e risco, foi para o Egito. E quando chegou lá, Sara foi sequestrada pelo rei e levado para o harém do rei. E Deus ajudou Abraão, foi lá e tirou a mulher. E por causa disso, Abraão saiu com muita riqueza. E o rei do Egito deu escravos para ele. E talvez Agar tenha vindo nesse lote aí. Ele havia conquistado lá. Agar veio, era uma serva egípcia. Ela foi dada, entregue como escrava de Sara. E aí ela trouxe essa escrava. E o que acontece? Ela não dava filho a Abraão. A idade já estava avançada. E ela disse: Abraão, o único meio é a gente fazer uso da lei que nós temos, da nossa cultura, e eu vou te entregar a minha serva, a minha escrava, para você gerar um filho com ela para mim. E eu me edificarei. Veja que ela diz que eu me edificarei. Ela tirou das mãos de Deus e assumiu o controle da situação. Então, havia naquela cultura, tem um código chamado Código de Hammurabi e outro, você vai ver que era permitido a mulher que tinha uma serva e quando ela não tinha filhos, era-lhe permitido ela dar a sua escrava, a sua serva, para ser a segunda esposa. E aqueles filhos que nascessem da escrava seria da sua senhora. Ela não teria direito, ou seja, a escrava não teria direito. E aí a serva, né, ia ser uma barriga de aluguel para gerar filhos para a sua senhora. Era assim que funcionava. E Sara usou desse direito. Usou da cultura daquele tempo. Então, vamos ver aí. Né? O nome Agar disse a Sarai e Abraão: o Senhor me tem pedido, verso 2, de dar luz ao filho. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei por meio me edificarei por meio dela. Então, veja o que Sara está dizendo aqui. Eu me edificarei por meio dela. Como é que Sara quer construir uma família aqui? Não pelo meio legítimo de Deus. Apesar de ser costume da época, apesar da cultura da época permitir, mas isso aqui, a bigamia, não estava no projeto original de Deus. Isso foi incluído depois do pecado. Mas Sara vai se valer, Sara e Abrão vão se valer da cultura do seu tempo. Eles se amoldaram àquela cultura. E eles se valem disso. Porém, esse não era o projeto de Deus. Nem para a raça humana e nem para aqueles dois. Abrão e Sara. E aqui, irmãos, nós já podemos fazer uma aplicação para a nossa vida. Não é a cultura que deve dizer aquilo que nós devemos fazer. Não é a cultura que deve lançar o modelo de família ou como nós devemos edificar a nossa família. Como nós devemos educar os nossos filhos. Mas nós devemos ouvir a Deus. Porque o projeto de Deus é um só. Jesus, quando veio e conversou com os judeus, ele disse assim: olha, o Pai não fez assim no princípio. Não era esse o princípio. Existe um projeto lá.
E esse projeto foi mudado por causa da dureza do coração de vocês. É por isso que foi mudado. Mas o Pai nunca aprovou isso. Então Deus nunca aprova uma cultura que vai contra o seu projeto. Veja, Sara, uma mulher crente, Abraão, um homem crente, eles falharam na fé. E ao tirar o controle das mãos de Deus e assumir o controle próprio, eles fizeram uso de um pecado que era comum o mundo cometer. Eles fizeram isso. E às vezes isso não acontece na igreja, irmãos. Muitas vezes nós queremos tomar a edificação do nosso lar e tiramos das mãos de Deus. A Bíblia nos ensina como nós devemos educar os nossos filhos. Aí vem o mundo e diz, não é assim que você deve educar os seus filhos. E o que é que nós fazemos? Aceitamos a cultura do mundo, damos as mãos para o mundo e vivemos de acordo com uma cultura que vai contra a cultura de Deus. E foi exatamente isso que Sara fez. Agora, o que aconteceu, irmãos, aqui? Abraão, aqui no verso 2, na última parte do verso 2, diz que Abraão anuiu o conselho de Sara. Ele aprovou. Abraão foi bem espertinho aqui, não é? Aprovou o conselho de Sara e aceitou que a escrava fosse a sua segunda esposa. Ele anuiu. Ele disse sim. Se ele dissesse não, era não. Meus irmãos, vamos pensar. Vamos pensar numa coisa que é muito grave e que aconteceu lá com Abraão. Aconteceu no Jardim do Éden e continua acontecendo até hoje. Você sabe por que a raça humana caminhou para o inferno? Porque Adão anuiu ao conselho de Eva e comeu do fruto proibido. Sabe por que Abraão cometeu esse erro? Porque anuiu ao conselho da sua esposa. A Bíblia nos diz que a mulher sábia edifica a casa e a louca destrói, derruba sobre si. E Sara não foi sábia porque não confiou em Deus. E Abraão não foi sábio porque anuiu a um conselho pecaminoso. Abraão deveria ter dito, não, Sara, esse filho vem de mim e de você. E nós vamos esperar o cumprimento da promessa de Deus. Mas eles já haviam tirado a resolução do caso das mãos de Deus. E assumiu por sua própria conta e risco. Então, mulheres, cuidado com o poder persuasivo que você tem sobre o seu esposo. Se você for sábia, você o levará para o caminho correto. Agora, se você agir como uma louca, você vai derrubar a sua casa. Você vai trazer problemas para dentro de casa. Vai trazer angústia, sofrimento para dentro da sua casa. Então, vamos seguir aí. E aí veio então a execução do projeto. Verso 3, então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele possuiu e ela, verso 4 aí a primeira parte, ela concebeu. Concebeu. Vamos prestar atenção aqui mais uma vez. Abraão e Sara estão cometendo um erro perante Deus. A pergunta é, Deus o impediu de cometer esse erro? Não. Deus deixou o caso acontecer. Ele deixou. Porque o homem, principalmente quando ele é crente, ele sabe, ele deve discernir
entre o certo e o errado. Tem coisas que ele nem precisa orar a Deus para saber o que é certo e errado. É só fazer. Ele não precisa orar para dizer, Senhor, será que é certo eu fazer isso ou não? A Bíblia já está dizendo que é certo fazer. Ora, Deus já está prometendo a Abraão, você vai gerar um filho. Abraão tinha que dizer, esse filho é meu e Sara. É meu e Sara. Mas ele fez o que não devia e Deus deixou acontecer, irmãos. Aí eu queria que você prestasse atenção nisso. Agar engravidou. O texto não diz, mas vamos conjecturar aqui. Talvez Sara e Abraão disseram, isso vem de Deus mesmo, porque deu certo. Ela engravidou, Deus deixou engravidar, então só pode ser uma bênção de Deus. Deu certo, não é isso? Para Davi, foi assim no caso de Davi? Será que Davi poderia dizer, é uma bênção de Deus, eu engravidei Batseba, Urias morreu, então é de Deus, negócio, né? Não. Deus, ele deixa as coisas acontecerem. Ele deixa. Meus irmãos, tem muita gente que assim como Abraão e Sara, eles tiram das mãos de Deus a resolução de alguns casos. Às vezes casos difíceis. E eles tiram da mão de Deus e dizem, eu vou resolver. Eu vou dar o meu jeitinho aqui. E talvez ele vai caminhar de acordo com a cultura do mundo. Ele vai errar. Ele vai fazer isso. Por exemplo, tem muita gente que vai casar e não espera o tempo certo. E aí resolve dar um jeitinho. Sabe o que acontece? Ele vai penar a vida inteira. Ele vai sofrer a vida inteira. Eu gosto de ler aquele, aqui em Gênesis mesmo, quando Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. Aquele servo, ele não abandona Deus. E ele ora a Deus e diz, olha, Senhor, eu estou numa empreitada aqui buscar uma esposa para o meu Senhor. Manda uma esposa para ele. E Deus mandou. Ele não foi atrás de boniteza, ele disse, eu quero uma esposa que o Senhor envie. E se eu escolher, então é essa aqui. Vamos fazer um trato aqui. Se acontecer exatamente assim, é porque o Senhor está enviando. E aí Deus enviou. Sabe o que aconteceu com aquele casamento? Só a morte os separou. É bonito, não é? É bonito. Porque ele confiou em Deus. Ele não tirou das rédeas do Senhor, ou as rédeas das mãos do Senhor. Mas ele esperou em Deus e ele foi acudir. Então, meus irmãos, nem tudo aquilo que nós fazemos e que dá certo é bênção de Deus. Nós devemos entender isso aqui. Ah, eu vou projetar, se dá certo é bênção de Deus. Não é. Nem sempre é assim que funciona. E ainda mais se tiver errado o negócio. E nós vamos ver que o negócio desandou aqui para frente aqui. Vamos lá. Esse foi o primeiro ponto. Que aconteceu aqui quando Abraão e Sara vacilaram na fé. Eles tiraram o controle desse caso das mãos de Deus e assumiram eles mesmos. Segunda coisa. Ao tirar o controle das mãos de Deus, eles geraram um conflito enorme familiar. Trouxeram um conflito daqueles para dentro de casa. Veja a partir da segunda parte do verso 4. Vendo ela que havia concebido, ou seja, vendo Agar que havia concebido, foi sua senhora por ela
desprezada. A palavra para desprezada aqui é amaldiçoada. Fica imaginando o desprezo de Agar. Sabe o que aconteceu? Provérbios vai falar sobre isso, sobre uma escrava quando chega a senhora. Quando o servo chega à posição de governador, não vai sair nada que preste. Nós temos um aí, né, na presidência. Ele veio de lá, veio de servo, trabalhou, está lá. Então, o negócio não é bom, não. Tá? Então, não há nada mais ruim do que isso. E o que é que Sara fez quando ela deu Agar para ser a segunda esposa de Abrão? Ela deu asas para Agar, para a escrava. Ela deu poder para Agar. E agora Agar está amaldiçoando. Eu fico imaginando Agar dizendo para aqui: sai daqui, sua seca. Você é uma amaldiçoada de Deus. Você não gera filhos para Abrão. É mais ou menos isso que ela está dizendo aqui. Porque a palavra significa amaldiçoar. Ela estava amaldiçoando a Sara. Esse é o primeiro conflito. Se Sara tinha uma amiga, agora ela perdeu essa amiga. Ela arrumou uma inimiga que vai disputar com ela agora. O conflito continua no verso 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Sabe de quem é a culpa agora? De dar tudo errado? Abrão está jogando, a Sara está jogando nas costas de Abrão. Está dizendo: Abrão, você é o culpado. É exatamente isso. Você é o culpado. Por isso está acontecendo aqui, ó. E ela diz: eu vou chamar Deus como testemunha entre mim e você. Julgue Deus entre nós dois. Percebe o conflito agora? Conflito entre Sara e a serva. Agora conflito entre a esposa e o esposo. E isso deve ser transferido, né, porque não tinham só os dois ali. Tinha muita gente. Veja o conflito que isso trouxe. E será que está sendo diferente hoje nos lares por aí? Quando nós tomamos decisões erradas, tiramos as coisas das mãos de Deus e queremos assumir o controle por falta de fé, as coisas vão desandar. Conflitos vão chegar. É a mesma coisa que está acontecendo, que aconteceu no Éden, está acontecendo aqui. O que aconteceu lá? Adão culpou Deus por dar Eva para ele. Eva, por sua vez, culpa a serpente. Não foi isso que aconteceu? Então, quando nós tiramos o controle das mãos de Deus, o negócio vai desandar. E Sara não assume a sua culpa. É verdade que Abraão é culpado, porque Abraão não agiu como cabeça do lar. Ele tinha que ter dito a Sara: não, Sara, esse erro não. Não vamos cometer esse erro, não. Vamos confiar em Deus, que Deus vai resolver. Mas ele não agiu como cabeça do lar. Ele anuiu ao conselho de Sara. E ele fez o que não deveria. E aí o conflito veio. A terceira coisa no conflito aqui, respondeu Abrão no verso 6, a primeira parte, a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Ou seja, não me meta nessa encrenca de vocês duas. Ela não é tua escrava, não é tua serva, faça com ela aquilo que for melhor para você fazer. Abraão se omite. Mais uma vez, ele não toma a atitude do cabeça do lar para resolver a questão. Não toma. Ele deixa a mulher no fogo para resolver com a sua escrava. Agora o que é que você pensa? Nós devemos pensar: Sara já estava por aqui com Agar. O que ela iria fazer? E aí o conflito só continua.
Veja aí, Sara agora vai se vingar de Agar. No verso 6, Sarai humilhou-a, não foi isso? Humilhou. O texto não diz, mas o negócio foi tão grave que Agar fugiu. Ela foi embora. Eu fico imaginando antes dela engravidar. Deveria ser, né? Ela era tratada muito bem por Sara. Sara deveria ter várias servas. E Agar estava ali a ponto dela entregar Agar. Então ela deveria ser bem cuidada por Sara. Mas depois aqui o negócio mudou. Sara começou a tratá-la mal. Talvez mandar fazer coisas que ela não fazia antes. Agora você vai lavar o banheiro, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo outro lá. Vai pegar a trouxa, colocar na cabeça, vai para a fonte lavar, você vai buscar água agora, e humilhou. E aí, em quinto lugar, Agar se rebela e foge. Ela fugiu da presença de Sara, sua senhora. Para onde ela fugiu? Ela estava a caminho de volta para o Egito. Ia voltar para a sua terra. Ela era de lá, ela estava no deserto. Mas ela certamente havia aprendido a cultuar o Deus de Abrão e Sara. E ela ia clamando. Ela ia clamando. Agora, imagina a situação. Abrão engravidou a escrava. E a escrava agora vai embora com o filho no ventre do marido de Sara. Imagina a situação. E Sara, ela poderia fazer muita coisa com a escrava, porque a lei permitia. Ela poderia furar a orelha da escrava, marcá-la, fazer uma série de coisas. Ela não podia matar, mas ela podia fazer muita coisa com a escrava, porque a lei dava esse direito. Mas foi causada uma rebelião aqui. Agar fugiu. Ela não poderia fugir porque era escrava, mas ela fugiu. E aí a gente pode imaginar a situação que ela não estava passando. Então vamos só relembrar aí. O que acontece quando a fé vacila? Primeira coisa, tira-se o controle das mãos de Deus. E a pessoa vai assumir. Segunda coisa, tirou o controle da mão de Deus, você vai arrumar encrenca. Trouxe conflito para dentro de casa. E terceira coisa aí, ou a terceira coisa aí, quando, veja, faltou, a fé vacilou, o controle foi tirado da mão de Deus, conflito veio, Agar certamente saiu clamando, e o que aconteceu? Deus teve que intervir. Aqui está a nossa luz. Quando nós erramos, não está tudo perdido. Deus, ele intervém com atos de misericórdia. Ele vai fazer isso. Então o texto, a partir do verso de número 7, diz que o anjo do Senhor achou Agar junto à fonte de água no deserto. Não é isso que está aí? Verso 7. O que é que Deus faz aí? Agar estava fugindo para onde? Para o Egito. O que é que Deus faz? Ele vai buscar essa rebelde. Vai buscar. O anjo do Senhor a encontrou. Segundo lugar, Deus vai lembrar a Agar a sua identidade. Quando vai buscar Agar, ele lembra a Agar a sua identidade. Veja o que ele diz no verso 8. Disse-lhe Agar, serva de Sarai. Agar, você é a serva. Por que você está fugindo? Por que você se rebelou?
Então volta para sua senhora. Você vai para onde? E ela respondeu, eu estou fugindo, mas tem uma coisa boa aqui, ela não mente. Ela diz, eu estou fugindo da minha senhora. Eu quero distância dela, eu estou fugindo. Eu vou embora da presença dela. Terceira coisa, Deus ordena que ela volte. Então lhe disse o Senhor, no verso 9 aqui, o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Nós não sabemos a identidade desse anjo do Senhor. Não sabemos se é o Senhor em uma teofania ou se de fato é um anjo. Mas na frente nós vamos, parece que dá a entender que é o próprio Senhor que aparece aqui. Mas não podemos também afirmar se é o próprio Deus ou se é o seu mensageiro que aqui está para buscar Agar. Mas não importa quem seja, porque o mensageiro, se não for Deus aqui, mas é o representante legal de Deus. Então é como se fosse o próprio Deus aqui buscando Agar, a serva rebelde. Verso 4. A promessa de Deus para Agar. Verso 4 não, né? Verso 10. Quarta coisa, quando Deus busca Agar. A promessa de Deus. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Deus está dizendo, eu vou multiplicar a tua descendência, Agar. Por quê? Porque esse menino era filho de Abraão. E Abraão era um sujeito abençoado. E mesmo não sendo filho da promessa, Deus o iria abençoar por ser filho daquele que ele abençoou. Então Deus vai abençoar esse menino aqui e vai abençoar Agar. Quinta coisa. Deus ouve. Ele está atento à voz do aflito. Veja, disse-lhe o anjo, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste, te dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ou seja, Ismael, o nome Ismael significa Deus ouve. Então Deus está dizendo, você vai colocar o nome desse menino, Deus ouve. Por quê? Eu ouvi você na sua aflição. Então ela ia clamando no deserto a Deus, pedindo ajuda de Deus. E Deus a achou no deserto. Uma serva fujona. Ele achou no deserto. Aí vem a segunda promessa. Verso 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, algo indomável. É exatamente isso. Né? E a sua mão estará contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele vai habitar fronteiro a todos os seus irmãos. Ou seja, sabe o que Deus está prometendo aqui? Essa brincadeira de você, Abraão, com Sara aí, essa falta de fé, vai gerar um conflito quase que eterno na sua descendência. Hoje as pessoas querem ficar discutindo por que acontece aquelas brigas na faixa de Gaza entre Israel, os árabes, não é? Foi esse erro de Abraão. Abraão trouxe conflito não só para a sua família, mas para toda a sua geração. E isso vai até Cristo voltar. Eu não tenho dúvida disso. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. Muitas vezes nós vamos gerar conflitos longos que vão durar por gerações por causa da nossa falta de fé. Nós vamos manchar nossa reputação, a nossa dignidade e vamos complicar a vida da futura geração se a gente não for temente a Deus. Então Ismael é o pai dos árabes.
E se a gente for olhar, a faixa de Gaza ali é habitada, tem muitos árabes ali, que estão lá lutando contra a promessa de Deus está se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo. A mão de todos contra ele e a mão dele contra todos os seus irmãos. É isso que está acontecendo. Então não vamos nos assustar com aquilo que acontece ali, porque é a promessa de Deus. Aquilo foi fruto de um erro de Abraão. E quanto tempo está durando? Vai durar até Cristo voltar. Não tenha dúvida disso. E aí, nos últimos versículos aí, Agar vai invocar Deus agora. Então, depois de ser buscada por esse Deus de misericórdia, ela diz. Então ela invocou o nome do Senhor no verso 13, que ele falava, tu és Deus que vê. E aqui é a primeira vez que nós encontramos essa referência aqui a Deus. Tu és Deus que vê. Ela está dizendo isso. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chamou Beela-ai, Roi, entre Cádiz e Bered, ou seja, olhei para aquele que me vê. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, seu filho que lhe dera Agar, chamou de Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. O que é que Moisés quer ensinar aqui para o povo? O que é que Moisés quer ensinar aqui para o povo que está prestes a entrar na terra prometida? É a mesma lição passada. E Moisés está dizendo aqui o seguinte, olha, vocês só estão aqui por causa da fidelidade de Deus. Segunda lição, Moisés está dizendo para aquele povo, a descendência da fé não é obra de vocês. Não foi a astúcia de Abraão que gerou a descendência da fé, mas ela é fruto do milagre de Deus. Não somos nós que geramos, pela nossa força, os filhos da fé. Não importa se eles são nossos filhos. Filho de crente nem sempre é crente. A prova está aqui. Mas os filhos da promessa são os eleitos de Deus. Nós devemos educá-los como crentes, para serem crentes, mas a conversão pertence a Deus. Não somos nós que geramos. E essa lição que Moisés quer transmitir aqui para o povo de Israel. E a aplicação para nós hoje, irmãos. Primeira lição. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não tire o controle das coisas da mão de Deus. Porque se você tirar, a única coisa que você pode fazer é arrumar conflitos para a sua vida. Então, se o negócio desandou na sua casa, a educação do filho está ruim, o casal não está vivendo bem, hoje, a melhor saída para muitos crentes é a separação. O mundo ensina isso, é normal separar, casar de novo, então vamos fazer isso. Faz parte da cultura. E aí, quando o negócio faz parte da cultura, não se torna mais pecado. Não faça isso. Deus, ele é poderoso para restaurar vasos quebrados. Ele fez isso aqui com Agar, agora. Acabamos de ver. Deus restaurou novamente. Agar voltou, deu um filho, depois ela tem que ir embora. Mas o menino já estava grande. Mas Deus restaurou a comunhão deles novamente. Então Deus pode fazer isso. Então não tome o controle das coisas da mão de Deus, porque não vai dar certo. Se você acha que já está ruim nas mãos de Deus, imagine na sua. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele.
e o mais ele fará.